As histórias contadas pelos astronautas sobre o espaço exterior são fascinantes e cativantes, instigando em todos a curiosidade e o desejo de fazer uma viagem para presenciar o cosmos hipnotizante com os próprios olhos. Contudo, o espaço sideral não é um lugar confortável e seguro, visto que os humanos sabem muito pouco sobre o universo que está lá fora. No passado, muitos astronautas tiveram experiências inexplicáveis e absolutamente aterrorizantes no espaço. Mesmo com o avanço dos equipamentos e conhecimentos modernos e sofisticados, os astronautas são incapazes de fornecer uma explicação lógica para esses objetos e outras experiências estranhas que testemunham no espaço. Por mais que a tecnologia avance, a exploração espacial ainda apresenta muitos desafios e incertezas, tornando a viagem ao espaço um grande risco para a vida humana. Além disso, existem diversos fenômenos no espaço que são desconhecidos e ainda não foram totalmente compreendidos pelos cientistas. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as 10 coisas mais assustadoras no espaço vista pelos astronautas. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Agora vamos ver a fundo as coisas mais assustadoras já vistas por astronautas no espaço. O astronauta Leroy Child era comandante da Estação Espacial Internacional em 2005. Durante uma caminhada espacial, ele avistou luzes estranhas em fila acima da Terra, enquanto viajava em alta velocidade. Ele ficou muito assustado com a experiência, mas manteve uma mente aberta sobre a possibilidade de ter sido visitado por seres extraterrestres. Leroy acredita que existe vida no universo, e que ela pode ser muito mais avançada do que a humanidade. Ele especula que, se houver vida em outros planetas, esses seres possuem tecnologia capaz de viajar grandes distâncias em pouco tempo, ou talvez sejam de um universo paralelo capaz de visitar o nosso. Embora alguns teóricos da conspiração e entusiastas de alienígenas acreditem que as luzes vistas por Leroy e sua tripulação eram seres extraterrestres e suas naves, não há provas concretas para apoiar essa teoria, além do testemunho da tripulação, que as viu por acaso. Leroy deseja que esses seres se revelem aos humanos, para que possamos entender melhor o universo e a nossa posição nele. Música no espaço. Durante a missão Apollo 10 em 1969, um dos astronautas da NASA em órbita ao redor da Lua ouviu um assobio estranho, que ele descreveu como parcialmente externo. Durante a missão, que foi um teste para a primeira missão à Lua, os astronautas e equipamentos foram levados para a Lua, e as apostas eram bem altas, isso porque não era uma simulação, era o espaço real. A tripulação ouviu o som enquanto estava no lado escuro da Lua, e fora de contato via rádio com o controle interno da NASA. No entanto, os astronautas sustentavam que enxergaram reflexos a partir do som inesperado, e surgiram muitas perguntas sem resposta. Serpentes no espaço. Franklin Musgrave é conhecido por ter sido o segundo astronauta a participar de 6 voos espaciais. Além disso, ele é um médico e um orador público respeitado, e sua experiência aumenta a sua credibilidade. Seria difícil acreditar que um astronauta experiente como ele mentiria sobre algo tão estranho. Agora aposentado e com 87 anos de idade, ele afirmou ter visto uma cobra no espaço, juntamente com seus colegas em 2 de suas missões. Segundo ele, a cobra tinha 1,80 m de comprimento e parecia ser elástica, com ondas internas. Embora a maioria dos especialistas acredite que a cobra possa ter sido apenas um selo de borracha nos motores principais do ônibus, Musgrave reconheceu que observou a mesma vedação de borracha em várias missões, o que torna possível que tenha sido algo a mais, até mesmo uma criatura alienígena. Ele disse que quanto mais tempo passava no espaço, mais coisas incríveis ele via, levando-o a pensar que há outras formas de vida no universo. Frota de extraterrestres. O astronauta Gordon Cooper, que era um piloto de testes de engenharia aérea espacial americana, afirmou ter visto vários OVNIs juntos durante suas expedições bem-sucedidas em Mercúrio 9 e Gemini 5. Em sua autobiografia, intitulada Salto de Fé, Cooper relembrou suas experiências com potenciais alienígenas, incluindo seu primeiro avistamento em 1951 sobrevoando a Alemanha Ocidental e outro avistamento 10 anos depois no espaço. Ele não foi o único a registrar a
presença dos OVNIs, pois seus colegas também tiveram encontros assustadores, com coisas que dizem ser naves espaciais alienígenas. Em um incidente específico, em maio de 1957, sua tripulação montou um sistema de precisão em um leito de lago seco e viram uma aeronave de aparência estranha que não fazia nenhum som, pousando e decolando a 50 metros de distância. Cooper relatou o incidente ao Pentágono e enviou um vídeo gravado, mas foi instruído a não imprimi-lo. Ele viu as imagens e confirmou que era exatamente o que os seus colegas haviam descrito. Até hoje, não se sabe o que o astronauta viu. Eles são enormes. Um antigo chefe de sistemas de comunicação da NASA, chamado Mauricio Chatelain, publicou um livro em 1975, intitulado Orsets, Make and Chesters, Nossos Antepassados Cósmicos. Nesse livro, ele revelou uma história aterrorizante sobre a primeira missão tripulada à Lua. Segundo Maurício, momentos antes de Neil Armstrong colocar os pés na superfície lunar, ele avistou 2 OVNIs pairando sobre ele, enquanto outro astronauta tirava muitas fotos desses objetos estranhos. Algumas dessas fotos foram publicadas na edição de junho de 1975 da revista Modern People. Também foi revelado que houve um longo período de 2 minutos de silêncio pelo rádio da NASA logo após Armstrong pisar na Lua. Muitas pessoas afirmam que nos 2 minutos perdidos, Armstrong estava dizendo coisas como: esses bebês são enormes, Senhor, enormes, ó Deus, você não acreditaria nisso. Estou lhe dizendo que há outras naves espaciais por aqui, alinhadas no outro lado da borda das crateras. Eles estão na Lua nos observando. No entanto, a maioria das pessoas acham que essa história é apenas uma invenção, já que nenhuma gravação de áudio real ou fotos dos 2 minutos fatídicos jamais surgiram. Mesmo assim, entusiastas alienígenas estão determinados a acreditar que o governo encobriu a situação de forma excepcional. Luz verde misteriosa. Gordon Cooper teve múltiplos encontros estranhos enquanto estava lá em cima. Em 1973, enquanto voava em sua espaçonave Mercury em torno do globo, Cooper viu um objeto verde se aproximando a uma velocidade incrível, projetando luzes. Inicialmente, ele pensou que fosse sua imaginação, mas o objeto foi capturado pelo radar de uma estação de rastreamento localizada na Austrália. Cooper relatou o incidente à National Broadcasting após retornar à Terra, mas foi instruído a não falar sobre os avistamentos pelos repórteres da NBC. Teóricos da conspiração acreditam que o governo tentou encobrir o incidente porque o objeto parecia ser mais avançado e sofisticado do que qualquer coisa que já havíamos inventado. Contaminação. Bob Kirby foi um astronauta que passou por um incidente durante a sua primeira caminhada espacial na década de 1990. Enquanto trabalhava, um conector de mangueira começou a vazar amônia tóxica, e Bob ficou encharcado com a substância. Por razões de segurança, ele não pôde voltar para dentro da estação espacial contaminado, mas mantendo a calma, ele elaborou um plano para vaporizar a amônia. Sabendo que a substância tem um baixo ponto de ebulição, ele permaneceu fora da nave por mais de 30 minutos, até que toda a amônia fosse vaporizada. Dessa forma, ele evitou contaminar a tripulação e a estação espacial com a substância tóxica. Embora tenha conseguido voltar para dentro da estação com segurança, é fato que esse incidente tenha marcado Bob Kirby para o resto de sua vida. Encontro assustador. Em 5 de maio de 1981, o cosmonauta soviético Vladimir Kovalenok observou algo surpreendente da nave espacial Soyuz T-4, enquanto sobrevoava a África do Sul em direção ao Oceano Índico. Ele viu um objeto em forma elíptica, que parecia estar girando em direção à luz, e que, segundo o próprio astronauta, se parecia com um bumbum. O objeto ficou transparente como se tivesse um corpo dentro dele, e na outra ponta havia algo parecido com um jato com uma descarga de gás. Então ocorreram 2 explosões, com um intervalo de apenas 0,5 segundos entre elas. O objeto se aproximou da nave espacial e continuou olhando para Vladimir, e depois desapareceu quando eles entraram na escuridão. Muitos acreditam que a sua afirmação é verdadeira, e convenhamos que só pelo fato dele ser um cosmonauta, não se trata de um relato de OVNI comum. Objetos metálicos em Marte.
Marte é um planeta conhecido por ser vermelho, com um terreno rochoso e ambiente monótono. No entanto, de vez em quando, algumas descobertas emocionantes são feitas. Recentemente, uma pequena protuberância com aparência metálica foi detectada por um rover em uma imagem de alta resolução. A protuberância, que se parecia com um prego espesso e dobrado, foi vista projetando uma pequena sombra na rocha abaixo. A estimativa é de que ela tem apenas meio metro de altura e parece não estar coberta de poeira, apresentando um brilho distinto. Acredita-se que possa ser ferro de um meteorito, já que o ferro não está oxidado, em condições com baixos níveis de oxigênio, como na atmosfera marciana. Outros acreditam que pode ser algo que cresceu na rocha. No entanto, até hoje não se sabe ao certo o que é essa protuberância metálica. Pequenas luzes no espaço. O céu noturno sugere que pode haver insetos cintilantes fora da atmosfera da Terra. Embora isso não seja possível cientificamente, um astronauta chamado Glenn, que foi um dos primeiros astronautas da Mercury, viu algo parecido com vagalumes enquanto estava em órbita. Ele descreveu milhares de pequenas partículas brilhantes se movendo ao redor da nave. Posteriormente, especialistas acreditam que o que Glenn viu foram pequenas partículas de gelo produzidas pela decomposição do peróxido de hidrogênio nos motores da espaçonave. Existem muitos mistérios vistos no espaço que não são divulgados pela NASA, e isso causa suspeitas e deixam muitos teóricos intrigados. Você acha que os astronautas disseram a verdade? Ou inventaram tudo para deixar um clima misterioso? Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários, se inscreva, curta o vídeo e até a próxima.